Bom dia, bom dia. Vamos para mais um devocional, dia 17 de março, com o tema da mensagem Volte ao Jordão. A referência bíblica está em Deuteronômio 8, 11 ao 14. Tenha o cuidado de não se esquecer do Senhor, do seu Deus, que os tirou do Egito, da terra da escravidão. De tempos em tempos é necessário voltarmos ao Jordão. O Jordão simboliza um novo começo. Jesus foi batizado no Rio Jordão e, a partir desse momento, foi confirmado como filho amado de Deus antes de enfrentar o deserto e ser preparado para o seu ministério. Quando Deus nos chama para uma caminhada mais íntima com Ele, inicia um longo processo de treinamento. Nesse processo, Deus usa desertos e tempos de escassez para nos ensinar a depender totalmente dele. Circunstâncias difíceis são ferramentas que ele utiliza para nos moldar. Ele remove pessoas ou coisas de nossas vidas para nos ajudar a lidar com nossos ídolos internos. Deus usa pessoas para nos corrigir, confrontar e até para nos ferir, com o objetivo de curar feridas profundas e nos amadurecer. Com o passar do tempo, algumas dessas lições podem ser esquecidas, quando a dor das experiências passa. O que aprendemos pode ficar guardado na memória de longo prazo e, se não for praticado, corre o risco de se perder. Você já se pegou orando desesperadamente por provisão, multiplicação, por uma solução em tempos difíceis? Eu me lembro de fazer essas orações, mas com o tempo o deserto passa, a tranquilidade chega e podemos cometer o erro de deixar de orar, de buscar a Deus ou de agradecê-lo. É aí que mora o perigo. Talvez seja a hora de voltar às suas práticas de quando sua jornada com Deus começou. Apocalipse 2:4. Lembre-se de como você o buscava com paixão e nada mais importava além da presença dele. Reflita, onde você se perdeu? Quais ensinamentos e práticas você deixou de lado? Arrependa-se, ajuste suas prioridades e recomece a busca com o mesmo fervor de antes. Uau, né? Gente, primeiramente, já vou pedir desculpa desde já, vocês vão ouvir uns barulhos de obra. Tô com portas, janelas fechadas, mas ainda tá vindo um pouquinho de barulho, porque tá tendo reforma nos apartamentos aqui de cima, tá? E eu não li a reflexão do dia, mas vou ler agora. Nunca se esqueça daquilo que sempre deve ser lembrado. Bom, essa mensagem de hoje, lindíssima. Vou colocar aqui, né, pra ficar esse som maravilhoso e vou ir falando pra vocês. Mas a mensagem de hoje, né, com o tema Volte ao Jordão, é uma mensagem muito importante, nos chama a atenção para a nossa caminhada, né? Aqui tá falando que quando, né, lá em Apocalipse 2:4, lembre-se de como você o buscava com paixão e nada mais importava além da presença dele. Então, quando a gente inicia a nossa caminhada cristã, que a gente tá aquele fervor do início, tudo é novidade, tudo muito bom, que a gente costuma falar de primeiro amor, de fato, a gente quer mais, quer conhecer, quer descobrir, quer estar inserido em tudo, e isso realmente é muito maravilhoso, bênção. Mas assim, a vida não é morango, né? A gente sabe que na nossa caminhada cristã a gente vai vivendo outras realidades, e dentre essas realidades são os nossos momentos de vale, de deserto. E na verdade, assim, esses desertos, né, problemas da nossa vida, que para muitos, quem não é cristão, às vezes não vê como deserto, não tem entendimento, só fala problemas, mas que na verdade é deserto. Então, assim, ninguém, absolutamente ninguém, está restrito a passar pelo deserto, ou problemas, né, para quem fala dessa maneira. Mas aqui, como a gente está trazendo a mensagem voltada para nós, cristãos, que é justamente na nossa caminhada, a gente tem que entender muitos pontos aqui. Primeiro, o deserto, a escassez, a falta, a dificuldade, essas lutas, elas sempre vão existir em nossas vidas. Independente se a gente gosta ou não, se a gente é fraco ou forte para passar por elas, elas vão existir, não tem como eliminar. Só que a maneira a qual a gente se posiciona diante desse deserto é que vai fazer a diferença. Porque a gente tende, como foi lido aqui na mensagem, a gente tende no momento de escassez, de deserto, de aflição, de perda, a gente levantar clamores desesperadores ao Senhor, pedindo para que o Senhor cesse, né, o vento, que o Senhor nos tire do vale, que o Senhor nos livre desse deserto. Só que muitas vezes a gente está fazendo orações erradas. E muitas vezes a gente está ali, ó, orando, fazendo propósito, fazendo jejum, não que seja errado. Só que o que eu quero chamar a atenção é para a gente ter sabedoria até a maneira a qual nós devemos nos posicionar diante desses momentos. Então, às vezes, a gente está pagando preço para sair daquilo dali, simplesmente para que aquilo acabe. Mas, porém, a gente tem que entender que nada que a gente passa é em vão. Deus é perfeito, Deus é sábio, Ele usa de até pequeninas coisas para nos ensinar, para nos moldar. Imagina um deserto. Quando a gente passa pelo deserto, pela dificuldade, pelo vale, tem sim várias questões a serem pontuadas. Questões como a gente verdadeiramente amadurecer do Senhor, a gente ser fiel a Ele sim nos momentos de dificuldade, porque quando tudo vai bem, tudo tá lindo, meu Deus, como é maravilhoso abrir a nossa boca para falar, Jesus, eu te amo, Deus, eu não vivo sem ti, é isso que eu quero, o Senhor é meu tudo, e isso e aquilo, e com certeza é, né, é verdade, mas é muito diferente a gente se posicionar dessa maneira quando a gente tá passando um vale de maravilhas, né, do que quando a gente tá passando por um vale de adversidades. Vamos ser sinceros, gente, a gente tende justamente a reclamar, a muitas vezes apontar o dedo pra Deus, a muitas vezes falar, Deus, mas por que isso? Deus, me tira daqui, Deus, mas isso não é certo, Deus, mas eu tô andando assim, 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 por que isso, por que aquilo? Então, assim, daí a gente já vê que a gente não tá sendo fiel ao Senhor e a gente tá querendo ensinar Ele a maneira como Ele deve cuidar da nossa vida, sendo que Ele, o autor da nossa vida, Ele nos deu a vida, Ele sabe melhor do que nós mesmos como cuidar de nossas vidas. Então, nos momentos de adversidades, no vale, no deserto, é o momento o qual a gente tem sim que ser fiel a Ele. Não basta ser fiel somente nos momentos de alegria. A gente tem que ser fiel justamente. É aqui que a gente vai realmente mostrar a nossa fidelidade ao Senhor. É aqui que a gente vai nos posicionar fielmente. Senhor, eu tô aqui, tá difícil. Hoje a minha oração tá mais fraca. A minha adoração a Ti tá mais fraca. Mas eu estou aqui, mesmo na fraqueza, mesmo na dor, mesmo aos prantos. Mas eu estou aqui, Deus.
a ti, aqui, ó, contigo, eu estou aqui nos teus caminhos. Eu não estou correndo de ti, eu não estou te acusando, eu não estou te apontando e não estou saindo dos seus caminhos. Tá difícil, esse deserto tá pesado, tá tudo muito pesado, mas o Senhor fala por diversas vezes na sua palavra que o Senhor está comigo a todo momento. Então o Senhor está comigo nesse deserto, nesse vale. O Senhor está assim me fortalecendo, me ajudando. E eu estou aqui, eu permaneço aqui, Pai, fielmente a Ti, nos Teus caminhos e no centro da Tua vontade. E uma outra coisa pra gente aprender a se posicionar em meio a esses desertos, vales, são a gente abrir os nossos olhos, o nosso entendimento para aquilo dali que, gente, a gente não passa, deserto, vale, por passar por algo desperdiçado. Ali é algo para nos amadurecer, é pra gente orar mais, é pra gente ler mais a palavra, que a partir daquilo ali a gente vai se posicionar, se fortalecer de uma outra forma, espiritualmente falando. É pra que a gente ore mais, é para que a gente passe sim mais tempo na presença do Senhor, gente, porque vamos ser sinceros, tem pessoas que só lembram de Deus, né, quando tá passando por um perrengue, aí nessas horas lembra de Deus e vai orar. Não, então vai ter que passar perrengue a vida toda pra ficar ali na presença de Deus? Né? Vamos ser sinceros, né? Vamos ser diferentes nisso. Então, assim, a gente tem que, quando a gente vai passando por isso, pedir ao Senhor para nos dar entendimento. O que é aquilo dali, o que é aquele vale, o que é aquele deserto quer me ensinar, o que é para me aprender com aquilo dali, mediante as questões que eu tenho que ser curada, transformada. Ei, Deus, me mostre aqui, em meio a esse processo, o Senhor também vai tratar feridas, o Senhor vai me curar, o Senhor vai me sarar. O que eu devo fazer, qual a maneira que eu devo me portar? Vai me trazendo, Deus, a memória, a lembrança, as coisas relacionadas a essas feridas para mim justamente me desprender, para eu ser curada, para não ficar mais nada em mim. Então a gente tem sim, gente, que fazer pergunta certa, a gente tem que se posicionar em oração, em conversar ao Senhor e perguntar a Deus o que é para me aprender neste vale. Esse deserto que eu estou passando não é em vão, o Senhor não está me castigando, mas é porque é necessário eu passar por esse deserto. Mas o que é para eu aprender neste deserto? E peça também a ajuda do Espírito Santo para te ajudar a ser fiel, como eu disse aí no início da mensagem. É muito difícil sim a gente ser fiel ao Senhor em meio ao caos, mas nesse momento fala, Espírito Santo, eu por mim eu já teria saído correndo, mas aqui, ó, eu vou permanecer porque é o certo. Mas me ajude, Espírito Santo, a realmente dar as respostas certas, me ajude a posicionar em oração, me ajude a posicionar como uma filha, um filho obediente, me ensine a posicionar da maneira certa em tudo isso. Espírito Santo, me ajude a ser fiel, me ajude a obedecer ao Senhor nesse momento de vale, nesse momento de escassez, nesse momento de adversidade. Me ajude, me instrua, Espírito Santo. A gente tem sim que pedir ajuda ao Espírito Santo em relação a tudo, até o que a gente pensa. Espírito Santo, me ajude a ter os pensamentos certos. É aqui na minha mente, que às vezes a mente da gente tá uma bagunça nesses momentos. Espírito Santo, arruma aqui, aqui dentro tá uma bagunça, eu não tô conseguindo pensar, eu não tô conseguindo raciocinar, então me ajuda, Espírito Santo. Tá entendendo? A gente tem que pedir sim ajuda a Ele. E como eu disse aqui, né, já vou finalizar aqui a mensagem pra gente orar, que a gente realmente, a partir de hoje, possamos nos posicionar diferente quando a gente vem passar pelo vale, pelo deserto. Que nós não venhamos nesses momentos de deserto, nesses momentos de aflição, se afastar do Senhor, deixar de orar, virar as costas para Ele, ser infiel, ser injusto, não. Que a partir de hoje, quando você passar por um vale, você agarre ainda mais ao Senhor. Como se diz uma amiga minha, agarre nas canelas de Jesus. Fala, Deus, eu tô aqui, ó. Hoje eu nem consegui orar, mas eu tô aqui na tua presença. Eu não vou irar, eu não vou falar nada negativo, eu não vou pensar que o Senhor tá me punindo, que isso ou aquilo. Eu vou pensar da maneira certa, que é um vale, um deserto, qual é necessário eu passar, e que quando ele finalizar, quando eu sair dele, eu vou ser uma pessoa mais fortalecida espiritualmente, mais posicionada, uma pessoa com mais sabedoria, com mais entendimento, porque é isso que o Senhor deseja. Então, gente, que nós venhamos ser assim, que nós venhamos nos posicionar dessa maneira. Amém? Vou fazer a oração que tá aqui no devocional, que é bem pequenininha, e depois eu continuo com a minha, tá? Jesus, me ajude a voltar à prática das boas obras. Pai amado, Deus querido, muito obrigada pelo dia de hoje, pela oportunidade de estarmos vivos, respirando, estarmos na Tua presença. Obrigada por esse dia, o qual o Senhor já nos deu de presente. Obrigada por toda a Tua graça, soberania, proteção para comigo, para com os meus familiares, para com todas as pessoas as quais terão acesso a essa mensagem, a esse devocional. Pai, nós consagramos o dia de hoje na Tua presença, Pai, e te agradecemos, Pai, por essa mensagem linda e importante, né, falando sobre voltar ao Jordão. Pai, que nós venhamos sempre, Pai, nos lembrar e jamais esquecer de quem é o Senhor na nossa vida, de que o Senhor é fiel a nós, que nós temos muito que aprender, Pai, a ser fiel a Ti. Pai, que nós não venhamos nos voltar a Ti, estar na Tua presença com júbilo, alegria, louvores, somente na bonança e somente nos bons momentos. Mas que justamente quando a gente vai passando pelo vale, pelo deserto, pela escassez, que nesses momentos, Pai, a gente venha, mesmo que enfraquecido, mesmo que com dor, a gente seja fiel a Ti, a gente esteja posicionado e que a gente esteja no centro da Tua vontade, do Teu querer. Que a gente seja filhos obedientes e que ali, Pai, o Teu Santo Espírito vai, Pai, nos trazendo revelação, sabedoria, entendimento, paz, pra gente atravessar esse vale. Que nós possamos nos posicionar em oração, adoração, jejum, propósito, que nós possamos nos posicionar fielmente no centro do Teu querer e da Tua vontade. Pai, que nenhum deserto, nenhuma adversidade venha nos afastar de Ti, que venha nos fazer distanciar de Ti, virar as costas para Ti, e muito menos voltar ao mundo, para as coisas do mundo. Que mesmo em meio aos desertos, adversidades, nós, os Teus filhos, Pai, permanecemos firmes, Pai, firmes no centro da Tua vontade, no centro do Teu querer, em obediência, respondendo ao chamado, fazendo tudo aquilo, Pai,
que o Senhor já preparou para nós e que nós venhamos dar as respostas certas a todo o processo, a todas essas questões. Pai, abençoe a nossa caminhada cristã, que cada dia mais, Pai, o Teu Santo Espírito manifeste-se em nós, gerando em nós fome, sede, desejo, anseio pela Tua presença, pelo Teu conhecimento da Tua palavra, que nós possamos passar mais tempo contigo em relacionamento, em aprendizado, lendo a Bíblia, lendo livros voltados à nossa caminhada cristã, e que cada vez mais, Pai, nós venhamos ser fortalecidos na Tua santa e gloriosa presença, e que cada dia mais, Pai, nós possamos estar moldados ao centro do Teu querer, que nós possamos ser os filhos, conforme o Senhor designou que nós sejamos. Pai, nos abençoe na nossa caminhada cristã, seja a nossa fortaleza, seja a nossa instrução, o nosso tudo, Pai, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus. E nós consagramos o nosso dia de hoje a Ti, Pai, que nós possamos desfrutar deste dia que o Senhor já preparou para nós, com grande alegria, paz, devoção, e que ao finalizar este dia nós chegamos a Ti, Pai, com agradecimento, com a oração de agradecimento, com a oração de devoção a Ti, Pai. Muito obrigada por tudo, Pai. Te agradecemos por esse dia, por essa mensagem. E que o Senhor continue, Pai, falando e trabalhando conosco, em nome de Jesus. Amém.